Nas profundezas da história, ao longo das margens do Tigre e do Eufrates, surgiram grandes civilizações que moldaram o curso da humanidade. Entre eles, destacam-se os caldeus, que governaram a Babilônia durante sua última idade de ouro. Eles não eram apenas uma força política. Eles herdaram uma rica tradição religiosa que desenvolveram à sua própria maneira, deixando um legado intelectual e espiritual único. Sua religião refletia um mundo complexo em que o mito se misturava com a realidade. A política popular se entrelaçava com a crença e a astronomia influenciava os rituais diários. Ela não estava separada da vida, mas fornecia a estrutura para a sociedade, orientando a governança, a cultura e as práticas sociais. Os caldeus acreditavam que o destino humano era moldado pelos deuses e podia ser interpretado por meio de sinais celestes, tornando a astrologia uma parte central de sua vida espiritual. Esse sistema também incluía uma compreensão da vida após a morte, a cosmologia estruturada e os rituais que reforçavam a ordem social e política. Sua fé se adaptou ao longo do tempo, incorporando as divindades dos povos conquistados, o que fortaleceu seu governo e permitiu que a religião permanecesse relevante e unificadora. Neste vídeo, viajaremos no tempo para explorar as origens da religião caldeia, suas crenças e rituais, sua ligação com a autoridade política e o legado duradouro que continuou muito tempo depois da queda do império. Siga-nos até o final e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para ficar atualizado com nosso conteúdo mais recente. As raízes da religião caldeia se aprofundaram na antiga herança da Mesopotâmia, que evoluiu ao longo de milhares de anos com as civilizações suméria, acadiana e assíria. Os caldeus, um povo semita que migrou das regiões desérticas para o sul da Mesopotâmia no século 9 a.C., estabeleceram-se na área conhecida como Caldeia, perto do Golfo Arábico, século 7 a.C. Quando subiram ao poder na Babilônia, herdaram a estrutura religiosa babilônica existente, mas acrescentaram seus elementos exclusivos, dando-lhe uma identidade distinta que os diferenciava dos governantes anteriores. A religião caldeia era fundamentalmente politeísta, mas eles davam ênfase suprema ao deus Marduk, que consideravam o senhor do universo e o protetor da Babilônia. Essa escolha refletia sua intenção de unificar a lealdade religiosa e política sob uma única figura divina. Estava intimamente ligado ao épico babilônico da criação Enuma Elish, que conta como Marduk derrotou as forças caóticas personificadas pela deusa Tiamat e criou o mundo ordenado a partir de seu corpo. Essa narrativa não era apenas um mito, mas uma representação simbólica de um princípio mais profundo, de que a ordem cósmica e a própria vida são os resultados do triunfo da estrutura sobre o caos e do bem sobre o mal. Você pode ver isso em uma das narrativas de um mito. Os caldeus acreditavam que o destino humano estava entrelaçado com a vontade dos deuses, que podia ser interpretada por meio de sinais naturais e dos movimentos das estrelas. A astrologia e a astronomia eram, portanto, fundamentais para sua prática religiosa, pois os céus eram vistos como um livro aberto que revelava verdades ocultas e intenções divinas. O conceito de vida após a morte também estava presente em suas crenças. Eles imaginavam um submundo governado por uma divindade específica, onde os mortos viviam uma existência moderada e sombria em comparação com a vibração da vida acima. A religião enfatizava a harmonia com a ordem cósmica e o apaziguamento dos deuses por meio de rituais, em vez de prometer a salvação individual. À medida que o Estado caldeu se expandia, eles integraram os deuses dos povos conquistados em seu panteão, fortalecendo sua autoridade e dando-lhe um senso de legitimidade universal. Essa flexibilidade permitiu que sua religião absorvesse diversas influências culturais, criando um sistema espiritual unificador, adaptável e em constante evolução. Dessa forma, a religião caldeia tornou-se não apenas uma estrutura de adoração, mas também uma ferramenta de coesão social, controle político e síntese cultural. O sistema de crenças caldeu era uma estrutura intelectual rica e intrincada que combinava mitos, filosofia cósmica e práticas religiosas práticas. Os caldeus acreditavam que o universo era governado por vários deuses, cada um com um domínio específico de influência. No entanto, Marduk estava no topo como garantidor da ordem cósmica. Junto com ele, outras divindades desempenharam papéis importantes. Ishtar, a deusa do amor, da guerra e da fertilidade; Shamash, o deus do sol, da luz e da justiça; Sin, o deus da lua; e Nabu,
o deus da sabedoria e da escrita. Para os caldeus, os mitos não eram meras histórias, eram explicações oficiais sobre a origem do mundo e o papel da humanidade dentro dele. O épico da criação, Enuma Elish, e o épico de Gilgamesh serviram como referências espirituais e intelectuais, reforçando a ideia de que os seres humanos faziam parte de um sistema cósmico maior, obrigados a manter o equilíbrio por meio da obediência e do ritual. Acreditava-se que os seres humanos existiam para servir aos deuses por meio de trabalho e oferendas. Qualquer negligência em relação a esses deveres pode causar desastres naturais ou derrotas militares. Consequentemente, os sacerdotes desempenhavam um papel central na interpretação de fenômenos cósmicos, de eclipses solares a inundações, considerando-os como mensagens do reino divino. Embora a religião caldeia não prometesse a salvação individual ou uma vida após a morte melhor, ela enfatizava a harmonia com a vontade dos deuses nesta vida como o principal caminho para a estabilidade social e o favor divino. O ponto central de sua vida religiosa eram os zigurates, templos em forma de pirâmide construídos como pontes entre a terra e o céu. Essas estruturas, como a famosa Etemenanque da Babilônia, abrigavam sacerdotes que ofereciam sacrifícios e estudavam as estrelas. Acreditava que os deuses influenciavam o destino humano por meio de movimentos celestiais. A influência religiosa caldeia se estendeu ao Golfo Arábico por meio do comércio e do intercâmbio cultural com os povos da região, incluindo a civilização Dilmen no Bahrein e as comunidades em Omã. Inscrições em argila, como as encontradas em Ur, mostram que os deuses caldeus como Sim, a lua e Deus, eram adorados nas cidades costeiras, onde a lua simbolizava a fertilidade e a profecia. Essa conexão astronômica fez dos caldeus os pioneiros da astrologia, cujo conhecimento mais tarde se espalhou para o Egito e a Grécia, destacando seu papel como ponte cultural. Os rituais caldeus eram complexos e precisos, misturando simbolismo religioso com consciência astronômica e temporal. Os templos, especialmente os zigurates, serviam como centros espirituais e políticos, atuando como escadas que ligavam a terra ao céu. Cada zigurate era dedicado a uma divindade específica e observava rituais exclusivos, ao mesmo tempo em que aderiam a princípios unificados de adoração. Entre as celebrações mais significativas estava Akitu, o Ano Novo Babilônico, que durava 12 dias e combinava procissões cerimoniais com rituais simbólicos. Durante o Akitu, o rei se submetia aos sacerdotes em uma cerimônia que afirmava sua devoção a Marduk, renovando sua legitimidade e reforçando a ordem cósmica. Os sacrifícios eram diversos, incluindo animais, colheitas, incenso e, ocasionalmente, artefatos de metais preciosos. O tempo nunca foi arbitrário. As ofertas eram programadas de acordo com cálculos astronômicos precisos, pois acreditava-se que o momento perfeito aumentava a probabilidade de aceitação divina. A adivinhação e a astrologia eram parte integrante dos rituais, com as posições das estrelas orientando a agricultura, as campanhas militares e os acordos de tratados. Essa combinação de religião e ciência tornou os rituais caldeus uma prática espiritual e uma ferramenta prática para a administração do Estado. Nabucodonosor II, um dos mais renomados reis da Babilônia no século VI a.C., desempenhou um papel fundamental na promoção e no fortalecimento da religião caldeia. Seu reinado, de 605 a 562 a.C., marcou o auge do poder cultural, político e religioso da Babilônia. Sendo de origem caldeia, o povo que deu nome a essa religião, Nabucodonosor usou sua fé como uma ferramenta para unificar seus diversos súditos, reforçar sua autoridade e legitimar seu governo aos olhos dos deuses e do povo. Durante seu governo, ele realizou grandes projetos de reconstrução em toda a Babilônia, principalmente o templo Assagila, dedicado a Marduk, o deus supremo dos caldeus, e o Atemanante Zigur, que se tornaram símbolos poderosos de autoridade religiosa e política. Essas construções não eram apenas realizações arquitetônicas, elas expressavam sua profunda devoção à religião caldeia e demonstravam que sua realeza era divinamente sancionada. A religião era fundamental para a identidade de Nabucodonosor como governante. O épico babilônico da criação Enuma Elish, que narra a vitória de Marduk sobre Tiamat e a criação do mundo, era encenado ritualmente durante o festival Akitu, o Ano Novo Babilônico. Nabucodonosor participou ativamente dessas cerimônias para renovar a ordem cósmica e reafirmar a legitimidade de seu reinado. Durante o festival, era realizado um ritual simbólico no qual um sacerdote batia no rosto do rei, significando a aprovação divina e ligando-o diretamente a Marduk.
enfatizando seu papel como representante do Deus na Terra e reforçando sua autoridade sobre o Império. Entre suas realizações mais famosas estão os Jardins Suspensos da Babilônia. Embora alguns historiadores discutam sua localização exata, esses jardins não eram apenas uma maravilha arquitetônica, mas também tinham significado religioso, possivelmente servindo como espaços sagrados onde eram feitas oferendas aos deuses. Nabucodonosor também restaurou as muralhas da cidade e reconstruiu o portão de Ishtar, decorado com imagens da deusa Ishtar, destacando sua adesão à tradição religiosa e comunicando o poder da fé babilônica às regiões vizinhas. A religião caldeia dependia muito dos sacerdotes que estudavam as estrelas para interpretar a vontade dos deuses e prever eventos futuros. Nabucodonosor consultou suas leituras para orientar campanhas militares, decisões políticas e cerimônias estatais. Ele acreditava que Marduk e outras divindades controlavam o destino de seu reino, oferecendo sacrifícios generosos para manter o favor divino. Os registros históricos também mostram que ele construiu templos para outras divindades, como Sin, o deus da lua, e Shamash, o deus do sol, refletindo sua flexibilidade religiosa e seu desejo de unir uma população diversificada sob uma estrutura espiritual compartilhada. Por meio dessas práticas, Nabucodonosor entrelaçou fé, política e governança. A religião caldeia era tanto um guia espiritual quanto uma ferramenta de política, garantindo a coesão social, legitimando o governo do rei e deixando um legado cultural e religioso duradouro. Seu reinado demonstra como a religião e a autoridade política estavam profundamente interconectadas na antiga Babilônia, com a fé moldando a lei, a cultura e a vida diária, bem como o destino do império. Os mitos babilônicos da criação formaram a espinha dorsal da religião caldeia, que floresceu na Mesopotâmia há milhares de anos. Esses mitos contam histórias épicas sobre as origens do universo, dos deuses e da humanidade. Entre os mais significativos está o Enuma Elish, um épico da criação escrito em 7 tábuas de argila, no idioma acadiano. Esses tabletes, descobertos na biblioteca de Assurbanipal em Nínive, datam aproximadamente do século XII a.C. Esse épico representa a essência da crença caldeia, ilustrando a ascensão de Marduk como o deus supremo da Babilônia por meio de sua batalha contra Tiamat, a deusa do caos, e seu estabelecimento da ordem cósmica a partir do corpo dela. Ele reflete a visão de mundo caldeia, na qual o universo é moldado pela luta contínua entre o caos e a ordem. O Enuma Elish começa com a descrição do universo primordial como uma mistura de águas dominadas por Apsu, o deus da água doce, e Tiamat, a deusa da água salgada. Da união deles, nasceram gerações de deuses. Sua desordem irritou Apsu, que decidiu destruí-los. Mas Ea, o deus da sabedoria, interveio e matou Apsu. Essa ação enfureceu Tiamat, que criou um exército de monstros sob o comando de seu novo consorte, Kingu. Os deuses escolheram Marduk para enfrentá-la e, em uma batalha culminante, ele usou ventos e flechas para derrotá-la. Marduk então dividiu o corpo de Tiamat para criar os céus e a terra, e a partir do sangue de Kingu, criou a humanidade para servir aos deuses, destacando o papel dos humanos dentro da ordem divina. Essa narrativa foi mais do que uma história. Era ritualmente encenado durante festivais como o Akitu para renovar a ordem cósmica e reforçar o relacionamento entre humanos e deuses. Outro mito importante é a história do dilúvio na Babilônia, encontrada na epopeia de Gilgamesh e em outras tábuas de argila, que têm semelhanças com o relato bíblico de Noé. Na versão babilônica, Enlil, o deus dos ventos, envia um dilúvio para destruir a humanidade por causa de seu barulho e desordem. No entanto, Shamash, o deus do sol, salva Ziusudra, instruindo-o a construir um barco. Esse mito enfatiza a punição e a misericórdia divinas, temas centrais na religião caldeia, que considerava o cosmo governado por leis divinas rigorosas. As placas de argila de cidades como Ur mostram que essas histórias eram ensinadas aos humanos como lições sobre seu dever de servir aos deuses. A influência desses mitos se estendeu para além da Mesopotâmia. Durante o exílio babilônico no século VI a.C., as comunidades judaicas encontraram essas histórias, e alguns estudiosos sugerem que elementos como a separação das águas superiores e inferiores no livro de Gênesis podem ter sido inspirados pelo Enuma Elish. Esses mitos demonstram o impacto duradouro da cosmologia caldeia, a etimologia que molda o pensamento religioso e a compreensão cultural em todas as civilizações.
O Estado caldeu chegou ao fim em 539 a.C., quando os persas aquemênidas, liderados por Ciro, o Grande, capturaram a Babilônia após um cerco. Essa transição, embora relativamente pacífica, marcou não apenas a queda de um poder político, mas também o colapso da religião caldeia, que estava intimamente ligada ao Estado e às suas instituições. A Babilônia, a grande capital e centro das principais cerimônias religiosas, era o coração da adoração de Marduk. Com o controle persa, esses símbolos religiosos foram subordinados a um poder governante que não compartilhava das mesmas crenças. Embora os aquemênidas tolerassem diferentes religiões, seu apoio material e simbólico mudou gradualmente para as instituições zoroastrianas. Os principais festivais, como a comemoração do Ano Novo de Akitu, foram afetados. O número de participantes diminuiu e o papel do rei como mediador entre os deuses e o povo tornou-se amplamente simbólico ou desapareceu. Como os novos governantes não faziam parte da mitologia babilônica. Os sacerdotes, antes centrais na vida espiritual e política, perderam grande parte de sua autoridade, limitando seus deveres a rituais locais e serviços astrológicos para os novos governantes. Apesar disso, a religião caldeia não desapareceu completamente. Nas áreas rurais e cidades distantes, os rituais tradicionais persistiram. As famílias e os sacerdotes preservavam textos sagrados, hinos e símbolos, às vezes misturando-os com práticas locais ou zoroastrianas para mantê-los relevantes. Com o tempo, a falta de apoio do Estado levou ao declínio gradual da autoridade religiosa centralizada. No entanto, o legado intelectual e espiritual caldeu perdurou. Os mitos da criação, as ideias de ordem cósmica e o conhecimento astronômico influenciaram as religiões posteriores, especialmente durante o exílio babilônico, afetando o pensamento judaico e o cenário religioso mais amplo. A queda da Babilônia ilustra a profunda conexão entre a autoridade política e a prática religiosa na Mesopotâmia. Embora o apoio do Estado fosse vital para os rituais de grande escala e o poder sacerdotal, as crenças caldeias sobreviveram nas comunidades, mostrando que a religião pode perdurar mesmo após o colapso político. O legado caldeu perdurou por meio de seus mitos, rituais e conhecimentos, continuando a moldar o pensamento espiritual muito depois do desaparecimento do reino. Em conclusão, a religião caldeia era um reflexo de uma identidade civilizacional rica e integrada. Ele combinava a profunda herança da Mesopotâmia com as inovações intelectuais introduzidas pelos caldeus, especialmente na astronomia e na organização da vida religiosa. No Estado caldeu, a religião e a política estavam intimamente ligadas, com os reis servindo como guardiões da fé e personificações da vontade divina na Terra. O legado caldeu nos lembra que as religiões não são entidades estáticas. São sistemas vivos que respondem à ascensão e queda de poderes políticos, adaptam-se às culturas vizinhas e, às vezes, deixam impressões duradouras em sociedades que nunca vivenciaram diretamente sua era original. Mesmo após o colapso do Estado caldeu, seus mitos, rituais e ideias cosmológicas continuaram a influenciar as civilizações vizinhas, contribuindo para a memória espiritual e cultural do Antigo Oriente Próximo. O estudo da religião caldeia mostra como a fé pode moldar a governança, a sociedade e o conhecimento, e como ela preserva os valores e a visão de mundo de toda uma civilização. Ao examinar suas crenças, rituais e impacto histórico, obtemos uma visão da profunda conexão entre as sociedades humanas e o divino no mundo antigo. Obrigado a você por acompanhar essa jornada pela história caldeia. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para ficar atualizado com nosso próximo documentário.